irmãos, para abrirmos no Evangelho de Mateus, no capítulo 15. Evangelho de Mateus, no capítulo 15. Mateus 15, nós estaremos lendo até o versículo 20. Mateus 15, do 1 ao 20. Diz assim então o texto: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: Sabe que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: Explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: Também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furto, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Então nós queremos pensar um pouquinho, irmãos, sobre a questão do cuidado que devemos ter com a tradição e com o coração. A tradição e o coração. Cuidado aqui nos dois sentidos, porque ambos são bons e também perigosos. As tradições em si não são más. O coração precisa também que tenhamos o cuidado para não cair nas armadilhas do nosso próprio coração. Mas ele pode ser bom. Então, é isso que nós teremos que pensar nesta noite, com base nesse texto, onde Jesus, confrontado pelos escribas, pelos fariseus, pelos mestres, pelos doutores, por aqueles que tinham um zelo religioso muito grande, muito forte, muito profundo, inúmeras leis, regras, preceitos e mais preceitos, né? E Jesus então foi confrontado por eles, e Jesus também os confrontou. E muitas vezes a nossa tradição, o nosso costume, a nossa prática precisa ser confrontada, precisa levar um choque para nós acordarmos e cairmos em si, cair na real, para poder então andar de acordo com os princípios da palavra de Deus. Ao mesmo tempo que nós podemos entregar o nosso coração a Jesus, como o escritor aos Provérbios diz, né? Deus dizendo: Filho meu, dá-me o teu coração. Nós podemos entregar o nosso coração para o Senhor. O profeta Jeremias diz que o coração é enganoso, o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Ao mesmo tempo que nós podemos entregar o coração a Deus, esse nosso coração pode ser profundamente, tremendamente, desesperadamente corrupto. Então, há o cuidado que nós temos que ter com o coração, da mesma forma quanto as tradições
Escrevendo aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístola nossa. Guardai as tradições. E quando nós olhamos para esse texto, ou então para Marcos capítulo 7, versículo 13, Jesus diz que quem deixa de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e de sua mãe, está invalidando a palavra de Deus pela vossa tradição. Ao mesmo tempo que Paulo está dizendo, olha, vocês precisam preservar a tradição, nós encontramos um outro texto, Jesus condenando aqueles que estavam invalidando a palavra de Deus pela tradição. Então nós temos que avaliar como está o nosso coração, ou aonde que está. E nós temos que avaliar as nossas tradições, para ver se elas condizem com a palavra, ou se elas competem, entram em choque com a palavra de Deus. Então, devemos tomar o cuidado, cuidar e tomar o cuidado com o coração, tá? E cuidar e tomar o cuidado também com as tradições. A tradição, de acordo com a palavra de Deus, é boa. E também o coração regenerado por Cristo Jesus é bom. Mas como eu falei no início da ministração da Santa Ceia, nós podemos muitas vezes nos acostumar e nos afastar sem perceber. E preservar uma tradição sem mais estar o coração firmado naquilo que nós falamos. Então nós vamos repetindo como um papagaio as tradições, a palavra de Deus, e não vivemos a novidade da palavra de Deus, a essência da palavra de Deus no dia a dia. Então a grande questão é que os líderes religiosos queriam pegar Jesus em alguma falta. E eles então estudavam a lei de Deus. E aqui estavam reunidos escribas, fariseus, saduceus, eram pessoas estudiosas da palavra de Deus, para achar uma falta em Jesus, na palavra. E não encontraram. Então eles começaram a partir para as tradições. E eles começaram a achar, procurar em Jesus uma falta. Então o problema da tradição dos anciãos é que essas tradições, elas eram criadas e elas eram passadas também oralmente. E nós sabemos, né, um ditado popular diz assim, que quem conta um conto aumenta um ponto. E aí as coisas começam aí pegando outro rumo, outra forma. E aí a pessoa dá uma enfeitada, ela dá uma ajeitada, e daqui a pouco ela perdeu a forma original. Então tem tradições que inicialmente eram boas, mas que depois se tornaram tradições totalmente contrárias à palavra de Deus, ou sem sentido, sem propósito nenhum. Tá? E assim eles foram então acrescentando mais e mais tradições. Quanto mais passava o tempo, mais tradições eles iam criando. Então, a tradição, ela foi também criada em alguns momentos, algumas normas, algumas regras, alguns preceitos, eles foram sendo criados ou desenvolvidos a partir dos 10 mandamentos e das outras leis do Velho Testamento, da Torá, dos 5 livros da lei. E eles foram, então, trabalhando e, vamos dizer assim, esmiuçando, detalhando essas leis através de costumes, de tradições e tudo mais, e passou mais de 600 regras. Dizem que é 613 regras que eles criaram. Imagina você que cumprir com 1, 2, 3, 10, 20 regras não é fácil. Imagina 600 e poucas regras. E aí mais as tradições que foram criadas, então eles se perdiam no meio de tudo aquilo. E Jesus, então, ele vem, pode ver que ele resume os mandamentos em 2. Ele começa a trazer aplicações para a vida prática, para não se perder no emaranhado de tradições, de costumes e também de outros preceitos. Então, além dos anciãos, dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, ali da região da Galileia, onde Jesus estava, diz o versículo 1, que vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas, talvez mais doutos, talvez mais experimentados, talvez considerados, né, alguém que tinha
uma capacidade de argumentar maior do que os outros lá do interior, porque esses doutores estão vindo da capital, estão vindo de Jerusalém. Talvez assim os consideravam desta forma, para procurar uma falha em Jesus. Só que agora eles vieram para procurar nos costumes, nas tradições. E aparentemente encontraram. Diz o versículo 2, então, que eles perguntaram para Jesus: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Qual era a tradição? Não lavavam as mãos para comer. Ou nesse caso aqui, não sei no dia a dia deles, em outras ocasiões, mas nesse momento em que eles estavam comendo, eles não tinham lavado as mãos. A fome foi maior do que a necessidade de higienizar as mãos. E eles partiram logo para poder então comer sem lavar as mãos. E muitas vezes eles faziam isso porque andando pelos caminhos, eles colhiam no caminho aquilo que eles iam comer. E quem já morou no interior sabe disso, né? A gente vai andando por aqui, tem um pé de laranja, você tira, vai descascando na unha e vai chupando a laranja, vai comendo a banana. Você não vai parar, vai procurar uma fonte de água, algum lugar para lavar as mãos, para depois você comer. Você vai comendo assim mesmo. Mas eles tinham uma tradição de que não podiam comer sem lavar as mãos. E então eles viram os discípulos de Jesus, e provavelmente Jesus também, como homem, comendo juntamente com seus discípulos sem lavar as mãos. Tá? E aí então eles pensaram: achamos uma falha em Jesus. Só que no versículo 3, Jesus responde com uma outra pergunta para eles. E ele diz assim: por que vocês também transgridem a lei de Deus, os mandamentos do Senhor, por causa da vossa tradição? A que Jesus estava se referindo aqui? Os versículos, isso está no versículo 3, né? Quando Jesus devolve a pergunta com outra pergunta, e aí Jesus então diz qual foi. Porque eles fizeram uma pergunta e disseram para Jesus qual era, no caso aqui, a tradição que Jesus estava quebrando com os discípulos. Por que vocês estão quebrando a tradição dos anciãos? Qual era a tradição? Não lavar as mãos quando comem. Tinha que lavar. Jesus diz: vocês também transgridem a lei com a vossa tradição. Mas qual era a lei? E aí Jesus vai citar uma delas, pelo menos, né? Nos versículos 4 e 5, quando ele diz: honra teu pai e tua mãe. Quem maldisser a seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim. Então aqui aconteceu algo interessante. O mandamento de Deus era: honra teu pai e a tua mãe. Eles tinham uma tradição que, para se livrar disso, para não cuidar do pai e da mãe na velhice, para não gastar o seu dinheiro dando assistência aos pais, não tinha previdência social, não tinha o INSS que nós temos hoje, não tinham essas coisas. Então, aqueles que não tinham uma provisão, eles eram sustentados pelos seus filhos. E o que se criou na tradição dos anciãos? Eles então fizeram algo que a pessoa podia, em acordo com os anciãos, fazer uma declaração de que os seus bens, o seu ganho, eles eram do Senhor. Então, ficava em nome do Senhor. Então, quando o pai estava precisando de alguma coisa, ele fala: pai, infelizmente eu não posso atender o senhor, porque os meus bens é de Deus, é do Senhor. Como tem muitas pessoas hoje, né? Que falam assim: não, meu carro é do Senhor, minha não sei o que é do Senhor. E quando alguém precisa, ele fala: não dá para assistir, né? Porque é do Senhor, vai que estraga o carro do Senhor. Vai que, né? Vai faltar alguma coisa aí. Vai ter algum problema. Era exatamente essa hipocrisia desses homens aqui, que estavam cometendo naquele dia. Então é muito bonito dizer: tudo que é meu é do Senhor. E Deus diz: então ajude o teu pai, teu filho, teu parente, teu amigo, teu irmão. Senhor, mas o senhor sabe, né, que... E aí nós vamos colocando desculpa. Eles faziam uma declaração de bens, que o que eles tinham
pertencia ao Senhor. E depois que os pais morriam, eles então podiam reaver isso, davam uma oferta, que pode ser chamada de uma certa propina para os anciãos, e então eles eram donos daquilo. O pai morreu, mãe morreu, eu posso reaver tudo de novo e agora não preciso gastar com eles. A oferta com eles é bem menor do que eu ia, com os anciãos, é bem menor do que eu ia gastar com os meus pais. Está vendo? E isso era uma tradição deles, e Jesus condena isso. Vocês estão diante de um mandamento que devem honrar pai e mãe, e nisso consiste o cuidar deles, suprir das necessidades deles. Mas vocês estão fazendo falcatruas. Vocês estão fazendo aqui um falso documento, uma falsa declaração para poder se livrar de assistir os pais de vocês. Essa tradição, esse costume de vocês aí, isso aí está transgredindo a lei de Deus, a palavra de Deus. Então, Jesus chama a atenção deles. Vocês, para comer, vocês lavam as mãos, mas deixam os pais de vocês perecer com um acordo desses, que é imoral, é algo que não se deve praticar. Então, esta tradição, ela violava o mandamento do Senhor. A tradição, ela é boa, desde que ela não viole o mandamento de Deus. Desde que ela seja de acordo com a palavra de Deus. Nunca a tradição, ela pode estar em pé de igualdade ou competir com a palavra de Deus. Ah, mas a nossa igreja tem uma tradição. Essa tradição, ela não pode se confrontar com a palavra. Ela deve ser de acordo com a palavra, para entendermos melhor a palavra ou praticarmos a palavra. Fora disso, essa tradição, ela é prejudicial para nós, é prejudicial para a igreja, para o povo de Deus. Então, ela só é boa quando está de acordo com a palavra de Deus, e ela contribui para para o cumprimento, né, da palavra de Deus. Então, eles estavam invalidando a palavra de Deus com uma tradição que levava eles a desonrar os pais, né, pai e mãe. Então, nós podemos aqui destacar, meus irmãos, que entre a tradição e a palavra, nós temos que ficar com a palavra de Deus. Por mais que é uma tradição antiga, por mais que é uma tradição que vem há séculos, se essa tradição, ela prejudica, ela confronta, ela é contrária à palavra de Deus, nós devemos deixar a tradição e seguir a palavra de Deus, obedecer a palavra e cumprir com a palavra de Deus. Por mais que tenha uma aparência maravilhosa, como eles tinham aqui, de lavar as mãos, as purificações, o cuidado todo, a religiosidade toda que eles tinham, Jesus os chama de hipócritas. Hipócritas. Então, nós temos que tomar o cuidado com isso. Nós não podemos negligenciar, né, os nossos, né, familiares, com a desculpa de que estamos ocupados demais com o reino de Deus. Cuide primeiramente dos seus, para então você poder estar servindo aos outros. Aquele que nega o cuidado aos seus, nega a sua fé. Então, o cuidado de honrar e o cuidado de assistir, né, à família, aos pais, aos filhos e assim por diante. Nós podemos ser religiosos, bonitos, trabalhar na igreja, fazer parte de ministério, um monte de coisas, mas estamos desobedecendo a palavra de Deus, as regras, os princípios da palavra de Deus. Então nós devemos cuidar exatamente com isso. Não podemos invalidar a palavra de Deus. Nada justifica. Então devemos tomar o cuidado, porque nós podemos invalidar a palavra. Nós podemos deixá-la de lado. Nós podemos desobedecer. E muitas vezes sem essa intenção, sem esse desejo, mas sim por causa das tradições, dos costumes, ou por nos acostumarmos, né, em fazer as coisas de Deus. E Jesus então chamou estes escribas e fariseus, bem como os anciãos, que se apoiavam em tradições dos homens, de hipócritas. Lembrando as palavras de Isaías, como ele diz então aqui nos versículos 8 e 9.
ou melhor, começando no 7, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Toda doutrina, todo ensinamento, nós temos que ter a base sólida, bíblica. Nós não podemos apenas, não, porque há 100 anos atrás, porque há 500, 600, 1000 anos atrás. Não importa. Nós temos que seguir a doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Cristo, que é a palavra de Deus. E fora disso, nós não precisamos estar preocupados. Então, hipócrita é aquele que conhece a Deus, que conhece a palavra de Deus, até que fala da palavra de Deus, que ensina e cobra aos outros, mas não vive, não pratica de acordo com a palavra de Deus. Ele transmite, ele fala, mas ele não coloca isso em prática no dia a dia. Tá? E o Senhor condena grandemente a questão da hipocrisia. Ele abomina a hipocrisia. E aí chega no versículo 10. Jesus convocou a multidão e lhes disse, ouvi e entendei. É interessante que Jesus estava sempre cercado por multidão. Lá no Sermão do Monte, Jesus vai chamar os seus discípulos para ensinar os discípulos. A multidão estava ouvindo e se maravilhou. Mas o foco de Jesus era os discípulos e nunca a multidão. Na maioria das vezes, Jesus fugia da multidão. Mas aqui Jesus convocou a multidão. Porque estavam ali os doutores, os mestres da lei, as pessoas que tinham grande conhecimento, mas não estavam tendo o entendimento. Jesus, em outras palavras, podia estar dizendo assim, quer ver uma coisa? Eu vou chamar esses humildes, esses iletrados, essas pessoas simples. Eu vou chamar eles. E nós vamos conversar sobre isso. E vocês vão ver como que eles vão entender o que vocês não estão entendendo. Jesus estava tratando com aqueles homens ali, e Jesus, então, chama aquelas pessoas para que eles se aproximassem de Jesus. E Jesus, então, passou a ensinar, passou a falar sobre estas coisas. E, com certeza, eles entenderam a palavra de Deus, enquanto que os outros estavam presos apenas no seu conhecimento e nas suas práticas, que os levaram ao tradicionalismo, que os levaram ao legalismo e à hipocrisia. Veja que nós precisamos entender, e Jesus sempre falou de uma forma muito simples, para que as pessoas pudessem entender. Ele usava exemplo do campo, do convívio, da vida das pessoas no dia a dia. Quando ele estava com os doutores da lei, ele falava sobre a lei, sobre a profundidade da lei, mas quando ele estava com as pessoas mais simples, ele assim ensinava. Não tinha pessoa que não pudesse compreender Jesus, a não ser que estivesse cego pelas suas tradições, pelos seus costumes e pelo seu pecado. E talvez é isso que muitas vezes também nos torna cegos à palavra de Deus. Nós não podemos fazer isso. Mas o costume é assim. Uma vez um presbítero lá em Itaporã, eu já falei isso aqui, ele falou assim, mas na época que eu me converti as coisas não eram assim. Ele queria preservar o costume daquela igreja, a forma como eles faziam, para outras igrejas. Né? E o que essa igreja podia dizer, mas nós não somos assim. Nós temos que seguir o que a palavra de Deus diz. Se estava certo lá, vamos trazer para cá. Mas se isso não interfere, não tem problema que seja diferente. O importante é que nós não venhamos a contradizer a palavra de Deus, mas sim obedecer a palavra de Deus. Então, esses homens que vieram de longe, eles se escandalizaram com o que Jesus fez e falou. Porque Jesus comeu sem lavar as mãos, juntamente com os discípulos, e porque Jesus os confrontou na desobediência à palavra de Deus. E aí os discípulos, no versículo 12, falaram para Jesus, olha, os homens se escandalizaram contigo. Esses homens ficaram entristecidos ou estão discutindo sobre isso. E sabe qual foi a resposta de Jesus? Os versículos que seguem, os versículos 13 e 14. Ele, porém, lhes respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego,
ambos cairão no barranco. Então a palavra, a doutrina, ela não será mudada. A palavra de Deus, ela não será mudada para agradar, para bajular aqueles doutores da lei, ou aqueles que se acham donos da verdade, quando na verdade não são, mas são um bando de cego guiando outro cego. É isso que Jesus está dizendo aqui. É isso que ele está ensinando aqui para cada um de nós. Então, o que resta para estas pessoas que estão cegas à palavra, ao mandamento do Senhor, mas presos apenas nas suas tradições, aos seus costumes, aqui o que resta para eles é a condenação. Deus jamais vai mudar a sua verdade por causa da tradição dos homens, do costume dos homens. Por mais bonito, por mais que os homens insistam, por mais que eles teimam, nunca a palavra de Deus vai ser mudada por causa das tradições dos homens. Então, quando os discípulos falaram assim, olha, a ideia é mais ou menos essa aqui, né? Olha, aqueles homens estão aborrecidos, eles ficaram bravos, eles estão tristes. Será que não dá para dar uma amaciada? Jesus está dizendo, não, de jeito nenhum. São cegos, guias de cegos. Palavra é a verdade, não a tradição desses cegos, desses homens que não percebem essas coisas. E a palavra não será mudada. E se eles não mudarem, eles cairão no juízo de Deus. Eles serão julgados, eles serão condenados. Quantos naquele dia, como Jesus disse, né, vão dizer, Senhor, Senhor, mas eu fui assim, eu fiz assim, eu guardei costumes e tradições da nossa denominação, da nossa família, ou de tantas outras coisas. E Jesus diz, e aí? Como ficou a minha palavra? Guardou a minha palavra? Guardou os meus preceitos? Guardou a minha lei? Então, meus irmãos, aqui, no caso, a tradição de comer sem lavar as mãos é que eles estavam cobrando da parte de Jesus. E Jesus não está ensinando com isso aqui maus costumes. Porque ele não está ensinando para nós que agora você não precisa mais de higiene nenhuma. Você pode pegar o que você quiser, vai lá na feira, pegou, comprou, não precisa lavar as mãos. Não é isso que ele está dizendo. Mas a questão é que essas coisas, elas não afetam a nossa alma. Você pode até ser contaminado e fisicamente morrer por você comer alguma coisa sem lavar, ou sem lavar as mãos. Mas isso não interfere no coração. Ele está dizendo que aquilo que você come, mesmo sem lavar as mãos, sem lavar aquilo ali, ele vai para o interior do seu corpo e do seu corpo ele vai sair, vai ser levado para um lugar escuso, para falar uma palavra bonita. Né? Vai para um lugar escuso. Agora, e o coração como que está? Porque ele diz aqui que nós devemos então cuidar do coração. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Estão cuidando de regras e preceitos e tudo mais, mas não estão preocupados com o coração. Onde está e como está o seu coração? Porque do coração procedem as fontes da vida. E muitas vezes nós temos práticas exteriores, mas brota do nosso coração e vem para a boca, porque a boca fala do que está cheio o coração, maledicências, palavras que não deveriam ser proferidas. Então, ao invés de se preocupar com a purificação das mãos, preocupe-se primeiramente e acima de tudo com a purificação do coração. É limpar mais o interior do que o exterior. De que adianta você limpar o copo por fora se dentro está cheio de podridão? Como que você vai tomar alguma coisa, vai se alimentar de alguma coisa? Que esteja primeiramente limpo por dentro e depois sim por fora. Ele não está dizendo que não deveriam lavar as mãos e os alimentos. Mas ele diz que de nada adianta fazer isso se o coração está impuro, se o coração está em pecado, se há impureza dentro do coração. Então, Jesus aqui vai chamar essas pessoas de hipócritas. E por isso, então, que ele diz nos últimos versículos, né, desse texto aqui, a partir do versículo de número 17. Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isto que contamina o homem.
porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina o homem espiritualmente. E Jesus está falando de forma espiritual. Está falando aquilo que ele veio para fazer. Ele veio para purificar, não em si as mãos, mas o coração. Para dar uma nova vida, para transformar a vida do pecador e não tornar ele um religioso bonitinho por fora. Todas as formas, toda uma aparência, um cuidado estético e outros comportamentos e outras coisas mais. Mas sim o coração. E isso que mais importa. O que mais importa não é a marca da veste, se ela está limpa ou não, mas se o seu coração está regenerado, purificado. Deus não está preocupado se você comprou a gravata da melhor qualidade, o terno mais bonito. Geralmente, quando vão enterrar o defunto lá, eles vão lá e compram uma roupa bonita, um terno, que talvez nunca na vida ele usou, mas no dia da morte, lá no caixão, eles colocam o terno no cara. Nem isso vai subir para o céu. Alguém se preocupou com o terno dele, mas antes disso se preocupou com o coração dele? O terno não o levará para o céu, mas se ele antes teve um coração regenerado, purificado, transformado, aí sim ele vai para o céu. Mesmo que nem no dia do seu enterro foi colocado um terno nele. Então, meus irmãos, ele nos chama a essa reflexão, porque nós temos a tendência de nos tornarmos legalistas, nós temos a tendência de nos apegar às tradições, nós temos a tendência à hipocrisia, e nós começamos a olhar mais o defeito dos outros do que o nosso, enquanto nós temos que cuidar da nossa casa. Uma vez, eu vi um ditado que dizia assim, não aponte os meus defeitos com os seus dedos sujos. Com isso ele já está condenando o outro, dizendo que você tem mais problema do que eu, tá? Mas é assim, nós temos que tomar o cuidado para não apontarmos o defeito dos outros com os nossos dedos sujos, com o nosso coração, com o nosso pensamento, com a nossa intenção. Então nós devemos nos purificar internamente para poder então nós de fato glorificar e servir ao Senhor nosso Deus. Irmãos, a tradição em si não é o problema. O problema é quando a tradição ela começa a competir com a palavra, entrar em choque com a palavra de Deus, ou nos tornar apenas religiosos de aparência e não de vida. Se a tradição nos leva a buscar uma vida de consagração, aí ela é boa. Tradição da nossa igreja é na sexta-feira nos reunirmos para orar. Foi assim há 30 anos. Vamos continuar com essa tradição, ela é boa. Ela aponta para algo bom, para uma necessidade que nós temos de ter comunhão com Deus. Agora, muitas outras tradições são apenas para demonstrar algo que na verdade nós não vivemos. O quanto nós vemos de hipocrisia. A pessoa desafia, olha, domingo de manhã, escola dominical. Sábado à noite, o culto de jovem. Domingo à noite, o culto. Vamos lá, vou aguardar vocês. E daí, vocês vêm e eu não vim. Hipocrisia. Eu desafio os outros, mas eu mesmo não vou. Eu não compareço. Isso é entrar em contradição com aquilo que falamos. Eu estou dizendo, olha, vem todo mundo, vamos nos encontrar lá. Mas eu não vou. Então, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado com todos esses detalhes, tá? Cuidado com a tradição, o costume dos homens, por mais sábios e santos que esses homens sejam, e as tradições aparentam ser. O exterior tem sim a sua importância, mas nunca é superior ao interior, o que está no coração. A aparência, a demonstração de santidade e o discurso bonito podem muito bem ser uma linda capa de hipocrisia. Mas tentar falar para os outros, tentar convencer os outros, fazer com que os outros achem que eu sou, mas não sou. E meus irmãos, vocês não sabem a luta que eu enfrento
no discipulado e em outras coisas. Quando nós cobramos ali, por causa do ensino que exige de nós, a vida de comunhão com Deus, de oração, de um tempo exclusivo para isso, a luta que eu enfrento para poder procurar ter uma vida devocional mais consistente, está muito aquém do que deveria ser. Mas nós não podemos ser hipócritas de dizer assim, olha, tem que ser assim, mas se eu não estou também fazendo. Eu posso dizer também, sim, eu posso dizer, olha, o certo é isso, eu estou lutando para chegar lá, não olhe para mim ainda, olhe para Cristo. Mas a cada dia nós temos que chamar essa responsabilidade para nós, porque senão nós vamos cair na hipocrisia. E Jesus condena severamente a hipocrisia, como condenou nesses homens. Vocês estão aí, né, dizendo que não pode comer sem lavar as mãos, mas vocês estão fazendo falcatrua para não assistir os pais de vocês. Vocês não estão honrando os pais de vocês, não estão cumprindo a palavra de Deus. De nada adianta essa tradição de vocês aí. Comer sem lavar as mãos, o que vocês comer vai passar pelo seu intestino, pelo seu estômago, intestino, e vai para o lugar escuso. E a mandamento, a palavra do Senhor que vocês estão transgredindo, isso vai para o coração. E é ali que é a fonte da vida ou também da morte. Então, o Senhor, Ele requer de nós, antes de mãos limpas, um coração limpo, um coração transformado, um coração regenerado pela palavra do Senhor. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Eu termino lembrando aquele encontro de Jesus com a mulher samaritana, quando Jesus chega com os discípulos perto daquele poço de Jacó, e daí os discípulos vão para a cidade para comprar alguma coisa. Nisso vem uma mulher buscar água, e Jesus começa a conversar com aquela mulher samaritana. E tem todo aquele episódio bonito ali, Jesus conversando com a mulher, e aí então chegam os discípulos. E em João 4, 27 diz que os discípulos ficaram perplexos por causa da tradição. Porque estava Jesus conversando com a mulher samaritana, e os samaritanos não se davam com os judeus. Era uma tradição que já não podia ser quebrada, e Jesus quebrou. E aí, Jesus está conversando com uma mulher em público, outra tradição. E os discípulos conversando entre si, murmurando entre si, ficaram perplexos em Jesus estar conversando com uma mulher samaritana em público. E Jesus, eu fico imaginando que Jesus, assim, bem tranquilamente, bem sutilmente, disse para os discípulos, erguei os olhos e vede os campos. Estavam vindo de Samaria muitas pessoas para ter um encontro com Jesus. Ele falou assim, erguei os olhos e vede os campos que já branquejam para a ceifa. E Jesus não falou isso, mas é isso que dá para entender. Vocês estão discutindo tradições. Vocês estão preocupados porque eu conversei com uma mulher em público. Vocês estão preocupados porque eu conversei com uma mulher samaritana. Os samaritanos estão indo para o inferno. E os samaritanos estão perdidos e por causa da tradição de vocês, eles não alcançam a salvação. Erguem os olhos. Olha esse povo que está clamando, que está vindo ao encontro por causa dessa mulher, que ninguém valorizava ela, mas ela foi e fez o que vocês deviam fazer. Estão trazendo pecadores e mais pecadores, está trazendo pecadores e mais pecadores para mim. E nós, muitas vezes estamos presos a detalhes, a picuinhas, a probleminhas. E nós estamos ali discutindo e discutindo e discutindo, ao passo que nós deveríamos estar levando o evangelho do Senhor aos quatro cantos desse mundo. Não que o mundo seja quadrado, mas nós deveríamos levar a todos os lugares a palavra do Senhor, erguer os olhos e não ficar preso em coisas desnecessárias, tão impróprias. Ah, pastor, mas faz 30 anos, faz 82 anos. E daí com a tradição? Se ela contraria o mandamento do Senhor, se ela impede pessoas de vir a Cristo Jesus, deixe a tradição e pregue a palavra, anuncie a palavra, divulgue a palavra. Mas se a tradição favorece, continue com ela. Eu não sou contra a tradição. O que eu sou contra é nós colocarmos uma tradição que é apenas dos homens
e que contradiz ou que confronta a palavra de Deus e que enfraquece a missão da igreja aqui nesse mundo. Que nós possamos, ao invés de ficar discutindo costumes e tradições e um monte de outras coisas e formas de relatórios e tal, e as vidas? Os campos que estão brancos. Cadê que nós estamos buscando, anunciando e trazendo para perto de Cristo Jesus? Vamos pedir para que o Senhor nos dê um coração igual ao de Cristo Jesus. Um coração puro, um coração verdadeiro, um coração sincero. Vamos clamar a Deus para que Ele quebrante o nosso coração, para que Ele transforme as nossas vidas, para que nós possamos deixar de lado as tradições, os costumes e obedecer à palavra de Deus, a palavra do Senhor. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor Deus, tão maravilhosa, que nos ajuda em coisas que muitas vezes nós passamos despercebidos e achamos que nós não temos tais tradições ou costumes ou práticas que acabam, ó Deus, impedindo de cumprirmos a palavra do Senhor. Mas com certeza cada um deve ter pensado e deve ter encontrado no seu viver diário algo, Senhor Deus, que muitas vezes nos afasta de viver a palavra do Senhor, por causa de costumes, de tradições, de, ó Deus, leis criadas pelos homens. Que nós possamos voltar os nossos olhos para a Tua palavra e sermos obedientes à palavra do Senhor e somente seguir as tradições, se elas contribuem para nós podermos obedecer e viver segundo a Tua palavra. Ó Deus, que nós venhamos a deixar de ser hipócritas, legalistas, e que nós possamos viver livremente para obedecer a palavra e praticar a palavra do Senhor no dia a dia. Desperta-nos, ó Deus, como igreja do Senhor, a erguer os nossos olhos e ver que os campos estão brancos, que as pessoas estão prontas para receber o Evangelho e que, se não a receberem, irão para o inferno. Ó Deus, para que não venhamos a discutir coisas que só tomem o nosso tempo, ao invés de estarmos servindo e levando esse Evangelho a essas pessoas. Em nome do Senhor Jesus, abençoe e guarde a cada um de nós. Faze com que possamos sair daqui dispostos a obedecer o Senhor, a ter um coração disposto, ó Deus, a obedecer a Tua palavra. E que assim nós possamos a cada dia mais glorificar o nome do Senhor e ser uma bênção na vida de tantas pessoas que estão aí perdidas, sem Jesus e sem a salvação. Leva-nos em paz para os nossos lares, para mais uma semana de bom testemunho, e que possamos estar crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus nesta nova semana que se inicia. Assim nós oramos, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse e permaneça sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar. Em oração silenciosa, nós encerramos.